Olá, esse encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 4 de agosto de 2021. Nele, nós tínhamos nos programado para conversar sobre a sessão 1 do capítulo 2 do livro-texto de Um Curso em Milagres. E nós conversamos também sobre livre-arbítrio e o papel dos milagres. Nós esperamos que seja útil para você, que ajude você a entender um pouquinho mais, né, do que da mensagem de Um Curso em Milagres. E se for assim, se isso aconteceu, por favor, dê um joinha para a gente, inscreva-se no canal, deixe um comentário, porque isso nos ajuda muito. Nós agradecemos. Abraços. Boa noite a todos. Obrigada, moçada. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá bom? É muito bom ter essa companhia para a gente conversar, né, sobre esse curso, ok? Eu tinha separado, então, a parte 1 do capítulo 2, né, a sessão 1. E eu separei só a primeira frasezinha, quer dizer, uma frasezinha aqui do parágrafo 1. O Rodrigo não vai me deixar mexer no computador? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Nós estamos no parágrafo 1, eu não marquei aqui, eu marquei no computador, mas agora eu vou aqui. Cadê? Nossa, perdi aqui, gente. Aqui, achei. A sentença 3, tá? Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com o teu Criador, és criativo. Nenhuma criança na verdade, é essa linha que eu queria, ó. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria através da projeção. O uso impróprio da extensão ou projeção ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias em vez da verdade. Ele está dizendo aqui, gente, o quadro geral, né? Assim, como se ele estivesse falando sobre aquele momento em que a diminuta e louca ideia pareceu acontecer, e aí, ao invés da gente olhar, né, para trás e ver que isso daí era só estou falando para trás como uma forma de expressão, que a gente tivesse olhado e falado, nossa, é impossível mesmo, né, a gente fazer alguma coisa à parte de Deus, a gente olhou para o outro lado e, né, também é uma forma, falar para o outro lado é só uma forma de expressão. Aí a gente olhou para o outro lado e o que acontece? Acontece que do outro lado existe uma crença em que a gente pode fazer alguma coisa à parte de Deus ou contra ele, ou violar o seu poder, etc. Então, todas essas crenças, né, pode dar o nome que for, elas se chamam medo, tá? Qualquer coisa que a gente possa pensar se chama medo. Aí, essa distorção para o medo, o que acontece? A gente faz um mundo totalmente separado. O que acontece quando a gente pensa em separação? Existe alguma falta, tá? Não tem jeito, existe alguma falta. Se existe alguma falta, a gente vai ter que preencher. Se vai ter que preencher, olhando para o lado aonde a gente olhou, né? Ou eu digo a gente, mas é uma mente só, né? Aí olhou para aquilo lá e viu o medo, foi procurar onde não pode estar. Então, essa sensação de falta, que na verdade é uma condição inerente de uma mente que se sente separada, né? Essa condição seria facilmente corrigida se fechasse, sabe, se parasse de olhar para cá e olhava de volta e falava, nossa, que absurdo, nossa, olha que bobeira que eu estou olhando para lá, que está tudo separado, imagina,
tá? Mas aí, então, dentro dessa condição, o que vai acontecendo? Nós vamos buscando o tempo inteirinho a completeza, buscando inteirinho sanar aquilo que a gente pensa que falta. Tá? Então, este é um movimento inerente da mente que se sente separada. Vai buscando preencher esse vazio ou essa falta de alguma forma, mas, como ele está dizendo claramente ali nessa linha, a gente busca dentro das nossas fantasias, onde a gente pensa que pode estar esse sanar, né? Esse preenchimento, ok? Então, essa é uma linha, eu só queria chamar atenção para essa, porque tudo começa aqui, né? Tudo começa ali. Onde a gente vai preencher, assim, se percebe em falta, tá? Se percebendo em falta, o movimento é automático e é contínuo, buscando aquilo lá. Muito, não aqui nesta parte não fica muito clara, mas mais para frente, né, vai ficando claro que aqui tem várias coisinhas que ele fala que mais para frente ele vai explicando. Então, mais para frente vai ficando claro que a falta, ou seja, a falta de me ver completa me faz sentir pecadora. E como isso é muito difícil, ou seja, aceitar a culpa em mim é muito difícil, o movimento de busca, que é um movimento de completude, fica igual o movimento de busca por um culpado lá fora, um culpado que não seja eu. Então, esses movimentos, eles são sempre iguais. A gente vai buscando lá fora, vai buscando tudo lá fora, tanto o preenchimento quanto me livrar da culpa, tá? Eu projeto para lá, ok? Aí, para que serve isso? Que é sempre o que a gente precisa lembrar. Para que serve isso? Serve para a gente ir lembrando que tá tudo certo do jeito que tá. A única maneira que eu tenho de melhorar a minha condição aqui, que é a minha condição de paz, não é a minha condição na forma, mas a única maneira de eu melhorar a minha condição aqui é voltar para dentro, tá? É voltar, assumir a responsabilidade por tudo que eu estou vendo, assumir essa responsabilidade e aí então começar o processo de cura, né? Ou o processo de perdão, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar com o Flávio, porque o Flávio tinha uma pergunta, né? Ele queria fazer uma observação, mas depois também aí todo mundo pode, se alguém conseguiu ler, né? Aí e apontar algumas coisas, a gente vai conversando, tá bom? Diz, amor. Eu só queria fazer um comentário, uma dúvida sobre a questão do livre-arbítrio, né, que aparece nesse trecho, mas eu acho que quando você leu aí o comecinho, já dá para a gente esclarecer alguma coisa. Eu vou ler o finalzinho do parágrafo 2, aqui começando na frase 7. Posso ler? Posso ir Por lendo? favor, por favor. Tá. Então ele fala assim: nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do Filho por Deus, quanto as criações do Filho, quando a sua mente está curada. Isso requer que Deus tenha dotado o Filho com livre-arbítrio, porque toda a criação amorosa é dada livremente em uma linha contínua, na qual todos os aspectos são da mesma ordem. Uhum. Eu entendo que aqui ele está falando da criação como a extensão do amor, né? Mas aí eu não tinha entendido por que ele falou do livre-arbítrio nesse trecho. Num próximo trecho, que é no parágrafo 3, que é o próximo parágrafo, na linha 10, na frase 10, ele fala assim: na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Uhum. Então, eu entendi disso, eu não sei se está certo, e era esse ponto que eu queria que você comentasse, Maria Amélia, que o livre-arbítrio, no sentido da liberdade que a gente tem, é de criar como Deus cria, que é estendendo o amor, né? E que Uhum. qualquer coisa fora disso seria, na verdade, uma distorção da liberdade, uma distorção do livre-arbítrio, que seria já a projeção. Não sei se é esse raciocínio que você Isso, vai por aí. isso, é. Você pode falar até como ele,
tá, Flávio? Falar, mas tá certinho o que você falou, ó. O poder de Deus, ele não pode estar, ele assim, ele tem que ter vindo com a gente, ele tem que estar na mente que se sente separada também, certo, moçada? Não tem jeito, porque, assim, ó, é uma herança que a gente tem, tá? É o poder de Deus, tá? Só que a gente pode usar esse poder, aliás, esse poder está dentro do livre-arbítrio, tá? Então, a gente usando esse poder equivocadamente, a gente fez um mundo de formas, um mundo totalmente separado, certo? Que não tem nada a ver com a criação de Deus, porque Deus só cria como ele mesmo e ele é amor, segundo um curso em milagres, e ele é só amor, tá? Quando ele fala em livre-arbítrio, que em tudo nesse curso a gente tem os dois níveis, né? Então, nível 1 é exatamente isso que você estava falando. A gente tem o livre-arbítrio, é claro, porque Deus cria como ele mesmo, então o poder dele é nosso. Ali, no nível 1, onde Deus é e nada mais é, né? Nada mais existe além de Deus, então é a mesma coisa. O livre-arbítrio é porque o filho continua criando, que a gente não pode saber o que é isso, tá? Não dá para saber no estado dual que a nossa mente pensa, ainda tá, mas é a criação contínua, não é? De amor, ok? É uma criação contínua. Aqui, né? Aqui, o livre-arbítrio, no nível 2, né? Quando a gente crê nessa separação e etc., o livre-arbítrio ele na verdade não é livre, né? Mas a gente só tem assim a capacidade de escolher entre o ego e o Espírito Santo. É nesse sentido que ele fala que a gente tem o livre-arbítrio. E a gente pode escolher o ego ainda por muito e muito tempo, tá? E ele também não está bravo por isso. Isso precisa ficar claro para a gente, né? Ele não está bravo por isso. Mas ele só está mostrando que a gente, assim, a nossa alegria genuína, a alegria de estarmos, uma alegria total mesmo, só existe junto de Deus. Então, ou, né, aqui a gente pode ter uma amostra, um reflexo dessa alegria quando a gente está com o Espírito Santo, não é? Quando a gente está interpretando junto com ele, ok? Ficou claro isso, Flávio? Ficou, Maria Amélia, obrigado. Tem a questão da confusão de níveis, né, que você falou, Isso. níveis diferentes, e se a gente não presta atenção nisso, dá uma confusão, né? Mas aí você esclareceu esse ponto, agradeço. Não, imagina. É que, na verdade, assim, o autor do curso vai falando com a gente como se a gente soubesse o que ele está falando, né? Por isso que eu falo que ele é pirado, entende? A gente não sabe o que ele está falando, mas ele fala com a gente como se ele tivesse, como se a gente já soubesse do que ele está falando. E é uma coisa muito legal que eu acho que às vezes a gente não presta atenção, né? Ele fala sempre no singular. Ele fala tu, né? Em português está como tu, né? Em inglês é you. Então, assim, ele fala só com uma pessoa. Ele fala só com um filho de Deus, né? Que sou eu e que é cada um de vocês e que é cada um dessa humanidade, né? Então, às vezes tem estudantes mais novinhos, assim, mais recentes nesse caminho, eles falam assim, eu sinto que ele está falando comigo, mas ele está mesmo, entende? Ele está mesmo e falando só com você, tá? Porque a gente é um, né? Tá? Então, ele está falando com um só, ele está falando só com a gente, tá? Isso é muito gostoso, isso vai ficando cada vez mais claro para a gente. Alguém mais viu alguma partezinha ou quer falar de alguma coisa? Porque todos os assuntos vão acontecer todos juntos aqui, né? Oi, Alguém Maria quer? Amélia. Oi, amor, fala lá. Aproveitando que você tocou nesse assunto, eu lembro que como eu comentei, eu comecei a ouvir o trecho que a gente está se propondo a tirar dúvidas hoje, e você escolheu também essa frase 7 que eu fiquei com dúvida na hora que eu estava lendo, que é assim, que eu falei assim, uso impróprio da extensão. Ou projeção. Então ele usou assim o nome, ele renomeou a projeção como uso impróprio da extensão, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Você, num estado
no seu estado natural, no nosso estado natural, a gente fala no plural porque a gente se acha um monte, né? Mas no estado natural, a gente estende, igualzinho Deus, só estende o amor. Nós não conseguimos entender isso, tá? Essa é uma parte teórica, mas numa mente que pensa dualmente, a gente não entende. Então, aí o uso equivocado dessa propriedade da mente, que é a extensão, né? Que seria, vamos dizer assim, ó, a gente está no céu, em Deus, então estende o tempo inteiro. O uso equivocado dela fez a projeção, tá? Então fez a projeção. E aí, então ele chama, é isso mesmo, tá? O uso equivocado dessa capacidade que a mente tem de estender, que é uma capacidade herdada, né? Que a gente herdou do Deus. Ok? E aí, até aproveitando assim essa parte que eu estou retomando esse início do texto, relendo, e tu fala muito assim que é bem isso, que a gente foi criado por Deus e a gente tem essa capacidade de criar igual ele, né? Mas como a gente está se vendo aqui, então a gente só tem essa capacidade de estender o amor. A criação quando a gente cria igual Deus, é lá no céu, né? Ou não? Isso, quando você chama de criar, o que fica um pouquinho confuso, que eu acho também, né, que quando eu já briguei muito com esse autor, né, muitas vezes, que às vezes não fica muito claro para a gente, mas é assim, ó, o que a gente tem aqui, né, no mundo separado, né, vamos dizer, nessa crença que nós estamos separados, o que a gente tem aqui é o reflexo, né? Assim, é como se você tivesse, então, olhando quando você está dentro, né, do seu processo de perdão, ou chega, né, mesmo num detalhe, em alguma coisinha pequena, você chega ao perdão verdadeiro, ou seja, aquilo já não tem mais o significado que tinha antes, não é? Então, esse momento a gente pode chamar de o reflexo da extensão ou o reflexo da criação, tá? Então, mas criar é só amor, ok? Ok. Tudo bem? Lúcia? Eu queria te perguntar uma coisa que o colega anterior falou sobre a confusão de níveis. Eu perdi essa explicação. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu fico muito agradecida. Não, tranquilo, tranquilo. Acho que ninguém se incomoda, né? A gente fala e nada nesse curso a gente pode repetir 1 milhão de vezes tudo, que ainda vai, de vez em quando, tem um insight diferente. Isso. Foi assim, ó. O Flávio perguntou sobre essa parte, você ouviu? Ele perguntou, assim, queria esclarecer um pouquinho mais, né, o livre-arbítrio, o que quer dizer o livre-arbítrio, isso. Aí, é assim, quando a gente fala em livre-arbítrio, né, e a gente está falando no nível 1, a gente está usando o nosso poder junto com Deus, então é só extensão, é normal, isso é normal. O que nós não podemos entender com a mente que pensa dualmente, certo? E quando a gente fala, então, no nível 2, que nós estamos falando já na mente que que está dentro da crença da separação, então o livre-arbítrio quer dizer, a única coisa que a gente pode fazer aqui, né, livremente, é escolher entre o ego e o Espírito Santo. Tá? Então, perfeito. Então, tá bom. Valeu, obrigada. Obrigada a você, né? Assim, as coisas são sempre boas para a gente. E mais alguém, que eu não enxergo às vezes? Opa. Mais alguém? Não? Ó, eu tinha separado uma coisa. Rodrigo, me aguarda só um segundo. O Rodrigo está aqui dentro do meu computador, tá bom, gente? Peraí. Ó. No parágrafo 2. Ah, não, nós já vimos isso, peraí. É aqui, ó, no parágrafo 3, ele está falando do Jardim do Éden, ele tá fazendo essa comparação aqui com a história que a gente tem dentro do cristianismo, né? Então, na sentença 4, ele tem assim, ó, tudo aquilo
pode desaparecer, ou seja, né, tudo que a gente acredita que é tudo mentira, mas a gente acredita, tudo aquilo pode desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada, tá? Então, veja, quando ele fala assim, às vezes dá uma raiva, né? Porque a gente pensa assim, puxa vida, num abrir e piscar de olhos, eu posso acabar com todo o sofrimento, com toda essa minha crença, né, na separação? Pode, né, gente? Pode. No abrir e fechar de olhos, claro, porque a realidade é a coisa mais simples. Então, como que a gente olha para isso quando ele vai? Primeiro, a gente está no comecinho do livro-texto, tá? Onde ele põe um apanhado de coisa aqui e vai explicar, né, bem melhor, assim, em toda a extensão com 31 capítulos, ok? Então, a gente é capaz, quando a gente vai entendendo por que a gente não escolhe o Espírito Santo toda hora, por que a gente não acredita que num piscar de olhos a gente pode terminar com um mundo de separação, de diferenças, de desavenças e tudo, a gente vai entendendo, e ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando, não é jamais para condenar a gente, tá? Mas é só para mostrar o que tem ali. O que tem ali? Tem uma vontade de continuar sendo esse serzinho que eu acho que é a minha existência, tá? Então, se eu acho que é isso, já pensou se sumir tudo, né? Aí se sumir tudo, então eu desapareço, aí eu não existo mais, pelo amor de Deus, tá? Olha, tão especial, tão legal. Então, veja, aquilo que a gente pensa, aquilo que nos segura ainda a gente fica procurando, tem aqui mais um pedacinho aqui que eu separei para falar com a gente fica procurando as soluções aqui, né? As soluções. É assim, quando ele fala, né? Quando Jesus fala que não tem ninguém que venha para cá. Hoje uma garota falou isso para mim, né? Não tem ninguém que esteja aqui, que pensa que está aqui, que não procura alguma coisinha boa aqui, sabe? Que não procure a solução para as coisas daqui. E não tem mesmo, tá? E, assim, quando ele fala isso, eu já vi muita gente falando assim, mas como? Então a gente vai desprezar esse mundo? A gente não vai fazer nada? De jeito nenhum, né, gente? Tá? De jeito nenhum. A gente vai continuar cuidando, levando a vida normalmente e vai tirando como fala? O peso mesmo, sabe? Dessa culpa arraigada, né? Dessa culpa inconsciente, a gente vai tirando aos poucos. E quer ver, todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Ou de alguma forma. A gente dava importância a um problema ou alguma falta, a gente dava uma importância enorme, a gente perdia sono, fazia um esforço enorme para consertar e fazia um monte de coisa. Depois que passa um tempo, não estou falando nem de estudar o curso, estou falando até de coisinhas normais mesmo da gente. Depois passa um tempo, a gente fala, gente, nossa, como eu sofri à toa, nossa, que besteira. Né? Então, aí, aquela falta que era tão importante, aquele problema que tinha que ser resolvido do jeito que eu achava que tinha que ser, ele já não é mais. Aí, o Jesus vai mostrando assim para a gente, sabe o que está acontecendo? Eu estou te mostrando que todos os seus problemas, todos, eles são feitos pela sua própria interpretação. E você fez isso sozinho. Você sozinho quer dizer você mais o ego, tá? Então, você sozinho interpretou de uma forma desse jeito. Mas, se você abrir um pouquinho, né? Se você abrir uma brechinha, você segura na minha mão só um pouquinho que eu vou ajudar você a pensar de outra forma sobre esse mesmo negocinho aí que está te perturbando, tá? Então, aí a gente tem essas as duas visões. Sempre. É isso que o curso vai trazendo. Que, aliás, eu separei aqui também, Rodrigo, mais um pouco, porque aqui no livro eu não pus, mas ele fala assim, não, espera um pouquinho. Ele fala do milagre aqui, mas só que ele fala assim,
alguns milagres podem... Não, a única coisa que concerne, que é o milagre, no parágrafo 5, na linha 3, ele está falando do milagre, tá? A única coisa que concerne ao milagre, a ele, é distinguir a verdade de um lado e de outro o erro. Pronto, voltei. Então, o papel do milagre, tá? O papel do milagre. O milagre é a correção do seu pensamento. Mas como que é? Né? Como que é? A gente não confia no Espírito Santo ainda, sabe? Não se iluda, a gente não confia, tá bom? Porque ele representa uma ameaça, né, dentro da mente, uma ameaça para aquilo que a gente pensa que é a gente mesma, tá? Então, como nossa identificação com o ego é enorme, aí, como que faz? Quando a gente aceita um milagre, quando a gente aceita uma correção, por menor que seja essa correção, né? Eu tinha um negócio aqui, eu estava certa que aquilo lá era aquilo mesmo, aí, de repente, eu vejo que eu não estou nada em paz, aí eu me toco, falo, peraí, né? Peraí, eu estou aqui, eu mais o ego mais eu, e a gente fazendo uma festinha particular aqui, e eu não estou em paz e não estou conseguindo saber do que é. Eu paro tudo, já sei que eu estou junto com ele, e aí, de repente, eu tenho, então, as duas respostas, ou as duas interpretações, né, de um e de outro para eu poder comparar, tá? Essa é uma parte muito importante que ele vai discutir lá, não lembro agora qual é o capítulo, que eu nunca lembro, mas lá longe, quando ele fala assim, o que você tem aqui é um processo de dissociação, eu preciso corrigir isso na sua mente. Por quê? Porque a gente pensa que a gente pode pensar com os dois ao mesmo tempo, com o ego e com o Espírito Santo, mas isso não é possível. Então, o que ele faz? Ele traz as interpretações, né? Aí ele faz o discernimento, aliás, mostra e faz a comparação entre elas. E aí, quando a gente aceita o milagre, né, que nem é feito por nós, mas quando a gente aceita o milagre, a gente literalmente largou a mãozinha do ego e pegou a mãozinha do Espírito Santo, tá? Então, o milagre não faz nada, ele não faz nada, ele só mostra pra gente o que está acontecendo, ok? A confusão que está na nossa mente, tá? Isso é uma das partes muito importantes, porque a gente confunde bastante. Tá? A gente confunde, a gente acha que a gente pode aceitar o milagre ou fazer o milagre, né? E tudo, e isso não é verdade, tá? A gente vai aceitando isso, aceitando a visão do Espírito Santo, aceitando a interpretação dele para as coisas, e vamos lembrar, gente, que também é muito importante, vamos lembrar, ó, às vezes, por uma coisinha só, né? Como fala? Um probleminha, né? Um probleminha só que a gente tem que resolver, a gente vai tendo que olhar 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes, 10.999 mil vezes para aquele detalhe, até a gente conseguir realmente mudar o significado ou a interpretação dele, tá? Só que cada vez que a gente faz uma visãozinha dessa, né? Cada vez que a gente aceita um pouquinho a visão do Espírito Santo ou a interpretação dele, a paz vai ficando maior, né? E aí a gente vai ficando mais viciada nela, então aí a gente também vai confiando mais no Espírito Santo e a gente vai ficando cada vez mais, como fala? Mais pronta para aceitá-lo, né? Pronta para aceitá-lo, ok? Que mais? Vai, gente, vocês não Maria apontarem. Amélia, eu só Oi, queria amor. comentar um trechinho relacionado Claro. ao que você estava falando agora, mesmo antes de eu sair, que já eu tenho que sair, Sem mas problema. na frase, no parágrafo 4, na linha 6, na frase 6, ele fala uma coisa muito legal que eu acho que dá para a gente entender um pouco dessa gentileza que Jesus tem com a gente nesse curso, né? Uhum. Porque ele fala assim, se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando, um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Né? Eu acho isso muito legal porque dá para a gente entender por que Jesus não quer que a gente desperte de uma vez só, senão a gente aumentaria o medo.
né? Isso. E aí eu acho legal que dá para entender o método do curso, que é um método gradual, da gente perdoar aos poucos, da gente ter que olhar para nossa raiva, ter que olhar para nossa culpa, que a gente acha que a gente não tem, né? No começo eu achava que eu não tinha culpa de nada, e aí eu fui vendo que eu tinha sim, e que eu ia vendo, experimentando e entregando. E aí você vai percebendo a gentileza realmente do Jesus, porque dá a impressão de que ele está cuidando da gente com o curso, né? Com Eu acho isso certeza. muito legal. Não, com certeza ele está cuidando. E você pode chamar de luz também a presença do Espírito Santo na sua mente, tá? Então, assim, se aparece, bum, de uma vez, aí a gente, pronto, sucumbe no medo, né? Tá? Então, aí vem aos poucos e aos poucos a gente vai aceitando e vai confiando mais, né? Muito bom isso, Flávio. Mais alguém? Mais alguma coisa? Vamos lá. Flávio, fica tranquilo. Pessoal, eu vou precisar sair, tá? Eu agradeço muito a presença e a conversa. Um abraço para vocês. Obrigado, Maria Bem Amélia. grande, Tchau, bem. tchau. Beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Deixa eu ver se eu separei mais um negocinho aqui. Peraí. Já no finalzinho dessa parte aqui, eu separei uma frasezinha no parágrafo 5, na linha 8, tá? É assim, ela diz assim, ó, a paz é um atributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma busca de forma externa. A saúde é paz interior. E a saúde permite que a gente fique, a saúde que ele quer dizer a paz, né? Permite que a gente fique imperturbado pela falta de amor externo e seja capaz, através da aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Vamos lá. Acho que também isso daí é muito legal da gente ver junto, porque se tem uma pergunta que constante, né? Assim, uma pergunta sempre de alunos é muito constante, e eu gostaria que vocês também me ajudassem a falasse se isso já aconteceu com vocês, ou me ajudasse a ver algum aspecto, porque isso é importante para todo mundo. Essa pergunta constante é: como é que eu rezo para outra pessoa, né? Como que eu vejo, mas sabe, de que jeito que eu faço para ajudar outras pessoas, tá? Dentro, assim, ó, dentro do nosso mundo, a gente vai levar a nossa vidinha normal, tá bom? A gente vai levar a nossa vidinha normal e a gente vai rezar pelo outro, é lógico, tá bom? A gente vai pedir, né, uma cura, uma melhora, um estado melhor, sabe? Qualquer coisa assim, ok? Mas quando a gente para um pouquinho só e olha para essa mensagem, né? Essa mensagem direta, entende? A gente vai fazer isso que ele está falando aqui, ó. O milagre, ou né, o seu estado de saúde, que é um estado de... Não importa se não dura muito, não é a saúde do corpo, tá? Então, ó, o que ele está falando aqui é que a saúde é a paz, tá bom? Tá? Então, a saúde é a paz. O seu estado de paz é capaz de curar os outros, ignorando a falta de amor que a gente percebe do lado externo, a gente se torna imperturbado por ela, tá bom? Mais ou menos aqui ele está descrevendo o mundo feliz do Espírito Santo. Mas como que a gente faz? A gente está aqui olhando, a gente está percebendo uma dor, a gente está percebendo que alguém está meio perturbado ou fora, né, pensa que está sem o amor, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo que não está bem, a pessoa pensa que ela está sem amor, que ela não tem direito ao amor, etc. Então, nós, aceitando o amor para nós, a gente consegue mudar a percepção que a gente tem da outra pessoa. Essa mudança de percepção, perdão, essa mudança de percepção que eu tenho pela outra pessoa só pode ajudar, tá? Ela só pode ajudar, porque a mente é una.
E veja, o Jesus não está dizendo para a gente não ir lá e ajudar efetivamente na forma. Quando a gente pode, a gente vai lá e ajuda as pessoas na forma, né? Seja como for, entendeu? Seja a ajuda que for. Pode até ser levar um copinho de água, né? Porque alguém pode entender isso como uma demonstração de amor, né? Como uma extensão do amor. Então, tá tudo certo, a gente faz na forma. Quando a gente pode, a gente para e corrige a percepção que a gente tem dela, né? Dessa pessoa. A gente corrige, a gente lembra a esta pessoa que ela é o Filho de Deus muito amado, que ela tem todo o amor porque ela é filha dele, e isso, como a outra pessoa e quanto a pessoa vai aprender, vai receber disso, receber não digo, mas quanto ela vai absorver ou, sei lá, aceitar esse pensamento. Eu estou falando em pensamento, tá bom, gente? Estou falando sempre em pensamento. A gente fica quietinha e a gente muda a percepção que a gente tem da pessoa que a gente está pensando que está com algum problema ou com alguma necessidade. Então, a gente muda a nós. O quanto ela vai responder a isso não é um problema nosso, tá? Como ela responde, o tanto que ela aceita esse tipo de coisa, isso não é um problema nosso, tá? Isso daí a gente joga, já deixa para o Espírito Santo. O seu trabalho é o corrigir a sua própria mente, tá? E é muito comum também, quando as pessoas começam a estudar o curso e a entender esse processo, que na verdade a ajuda efetiva sou eu eu corrigir a minha mente, né, a respeito desses problemas todos. A gente vai, de vez em quando, algumas pessoas podem sentir a gente como fria, né, ou não sensíveis, entendeu? Pessoas que não são sensíveis, ou então a gente pode até ouvir, como eu já ouvi também, nossa, como você mudou, você não é mais a mesma, né? Isso há muito tempo atrás. Mas é muito legal que a gente lembre, né, que quando isso acontece, as outras pessoas continuam sendo como fala, os instrumentos, né? Eles continuam fazendo o favor de mostrar o conteúdo da gente, né? Então, eu estou me estranhando ainda um pouco, pensando, nossa, será que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Será que eu tinha que correr atrás? Será que eu tinha que dar dinheiro? Será que eu tinha que isso? Será que eu tinha que aquilo? Então, esses pensamentos que ainda têm conflito acabam fazendo alguém aqui na minha frente dizendo que eu tô fria, né? Eu tô fria, eu tô diferente, já não sou mais a mesma, né? Não ajudo, né? E tal, e etc. Tá bom? Então, tudo isso, todos os aspectos, né, que a gente pode ver e todas as coisas, todos os detalhes que a gente tem aqui no nosso dia a dia, se você trouxer, né, para o Espírito Santo, trouxer aqui, volta para ele, entende? Dá para ele isso aqui, tudo ele vai usar, tá? Tudo ele vai usar. O ego também, né? Vocês estão lembrados? Porque, como é que falou o rapaz da semana passada? Não lembro direito qual é a situação, mas ele falou assim, aí eu fiz aquilo que eu achei que eu tinha que fazer, sabe? Fui lá e falei com o médico e falei para ele o que eu estava achando, né? O que eu estava achando. Aí depois o médico não respondeu nada e eu saí de lá pensando, meu Deus, falei demais. Nossa Senhora, agora eu não sei como é que eu vou fazer. Agora o cara vai ficar chateado. Agora, sabe, aí um monte de coisa. Daí, eu brincando com ele, falei, olha, se você não tivesse falado, você ia ouvir as mesmas coisas, tá? Porque se tem uma coisa que o ego sabe fazer, é usar qualquer coisa. Você tem você faz ou você não faz. Você deixou de fazer ou você tinha que fazer. E etc. E daí vai, sabe? Né? E ele vai usar. O que a gente pode lembrar é que, assim como, né, o ego vai aproveitar qualquer detalhezinho, né, para falar para a gente, para condenar, para trazer a culpa, o Espírito Santo também vai aproveitar, tá? Então, quando a gente lembra disso, a coisa vai ficando mais... alguém quer falar alguma coisa? Ah, não, acho que é o Rodrigo aqui.
Peraí. Né? Então, aí se a gente for lembrando que o raciocínio é sempre curtinho, sabe? Olha, tem o ego falando isso, mas eu posso ver de outra forma, né? Eu posso trazer isso para o Espírito Santo. Então, isso vai ficando cada vez mais curtinho na mente da gente, sabe? Vai ficando, olha, eu tenho isso, eu não estou bem, tenho uma coisa e tal, então eu tenho uma outra interpretação que eu posso, que normalmente não é na hora, né? Porque a gente nem se permite, mas pode até ser que seja na hora. Mas aí, daqui a pouco, vem uma outra percepção ou uma lembrança de alguma coisa, aí a gente, então tá, então era isso, né? Então a gente vai relevando, tá bom? Mais alguma coisa? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, ou perguntar, ou acrescentar? É só desmutar, tá bom? Eu de novo, Maria Amélia. Por favor. Oi. Vamos lá. Laura primeiro, Lúcia depois, tá? Tá. Vamos lá. Você falando assim dessa experiência em que conforme a gente vai aprendendo a perdoar e a gente vai deixando de dar significado para algumas situações e que algumas pessoas do seu convívio falam assim, você está fria, você não está se toca, se comove com algumas coisas, né? Com certeza a gente não deixa de fazer as coisas em que a gente pode fazer aqui, porque está Claro. tudo bem, né? E aí tem aquela frase que fala, dar e receber são a mesma coisa, né? Uhum. Não tem? Tem, né? Tem, opa. E dar e receber amor, né? No caso, né? Sim, mas se você também tentar botar a culpa em alguém, não interessa Também. como, também se recebe na hora, né? Não é Então, depois. Dar e receber é no mesmo instante. imediatamente, né? Tá. Não, é porque assim, se eu estou tranquila, então se eu estou em paz, e isso me deixou em paz, porque eu deixei de fazer alguma coisa que antes o ego me cobraria, que fosse feito, me condenaria, mas eu estando em paz, porque eu falo, não, eu estou em paz com a forma como está, né? Então, não estaria incorrendo em falar assim, você não deu amor, então você não vai receber, porque se você ajudar, Isso. entendeu? Minha Mas confusão aqui, não, braba isso de mesmo. nível. E não, na verdade é isso mesmo, e pensamentos como esses vão ocorrer, tá? Você está certa, é isso mesmo, pensamentos como esses são super normais, né? Olha, uma pessoa te pediu, sei lá, dinheiro é mais difícil, mas pode ser qualquer outra coisa. Não, você faz isso para mim? Então, mas naquela hora não deu, não é? Ou naquela hora você não estava disposta. Pensamentos vão chegar. Você devia ter feito, você olha o que você fez, como né? E aí, quando a gente tem uma mente treinada para saber de onde vem, né? Que nem a gente estava falando lá na aula, né? De vocês, isso não tem preço, porque eu já sei de onde vem, não é? Se eu ficasse só essa ruminação, né? Ruminação, a gente não ia sair disso, não é? Mas agora a gente sabe de onde vem e já sabe que o ego ia se fazendo ou não, ele vai achar um jeito de te condenar, né? Então agora a gente já fica mais esperta, tá? Tudo bem, Laura? Então vamos lá, Lúcio, por favor. Eu tô lendo aqui, dentro do texto 2 da expiação como defesa que você trouxe, tem ali o parágrafo 5, lá o 8 dentro do 5. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Porque, conforme você foi colocando a questão do ego, essa necessidade, essa dinâmica para manter a sua identidade, você encontrou essa frase? Agora que eu vi, a gente estava falando da parte 1, mas você está falando da parte 2, né? Do capítulo 2. Sim, eu já pulei, desculpa. Imagina que eu estava procurando ali, mas vamos lá, Não, todas é o elas se 2, encontram. a expiação como defesa. Aí tem o parágrafo 5, lá o Isso. último ponto, que é o 8. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. E que eu já me adiantei aqui, desculpa. Não, mas não, tá certíssimo. Mas sempre se encaixa, viu, Luz? Não se incomode. A gente pode ir lá no capítulo 31 e a gente vai achar as coisas que se encaixam aqui, né? Tá? Sim. Então,
É muito legal. Você quer comentar alguma coisa? Não, é que assim, realmente para a compreensão dessa dinâmica do ego, que eu estava vendo aqui, é que o ego ele vê diferença em tudo, ele tem essa visão eu não sei, eu interpreto como uma visão superficial das coisas. Sim. Porque você tem uma visão superficial e é onde você, muitas vezes, você perde muito quando você fica preso nessa superficialidade e você se limita e você fica nesse jogo de julgamento, mas ao mesmo tempo você vai compreendendo que tudo isso daí é apenas um delírio, uma dinâmica de você se distrair e viver como se fosse um delírio mesmo, você está num mundo paralelo, viajando. Olha. E eu acho que o ponto todo do curso, cada vez mais eu estou compreendendo que é essa profundidade da visão de compreensão, de você sair desse delírio, dessa visão que não vai resultar em nada, e chegar no âmago, no cerne, na essência. Então, todo o processo para a gente aprofundar essa visão e de sair dessa dinâmica de só ficar nessa superficialidade das diferenças. E é isso mesmo, Flávio, é isso mesmo. Só que, então, ó, são duas coisas super importantes aí. Primeiro, a palavra distração, tá? O ego faz o sistema de pensamentos do ego, né? O sistema de pensamento de separação, ele é baseado em diferenças. Não existe uma forma igual a outra. Não tem. Né? A gente pode procurar, você pode ter semelhanças e tal, genéticas, etc, mas igual não tem. Então, cada um é único aqui, né? É isso também que o mundo propaga. Essa distração, desculpa, essa distração é para quê? Para você esquecer que você tem uma mente, entende? Então, tudo aqui distrai a gente. Uma das coisas mais distrativas, né, que a gente tem é uma dor física. Outra coisa extremamente distrativa é o prazer, né? Que são os dois opostos. E é assim, lógico que a gente não vai se livrar nem de um nem de outro aqui, tá? Porque aqui os dois têm que viver juntos, né? O prazer e a dor. A gente vai se livrando da dor e vai aceitando o prazer, só que sem necessidade, né? A gente vai aceitando, porque a gente vai podendo curtir as coisas daqui mesmo, enquanto a gente não quer abrir mão desse serzinho especial, né? E outra coisa, muito importante nisso que é exatamente isso que eu estava falando. Como não há, de forma alguma, nenhuma forma igual a outra, não existe formas iguais, tá? As formas, não tem, e foi feito de propósito mesmo isso, né? Não tem igual. Então, a gente vai sair da diferença, ou, usando a palavra que você usou, né, da superficialidade, quando a gente lembra que tudo é mente. A mente não tem forma, né? Ela não tem forma, não existe. Aí a gente vai lembrando que, né, aquilo que eu tanto condeno, né, na verdade é apenas a projeção ainda dessa culpa inconsciente em mim, não é? Então, aí eu vou deixando de lado, sabe, essa condenação. O julgamento, é impossível a gente não julgar, né? No mundo de diferenças, a gente vai sempre julgar, mas a gente vai largando mão da condenação, né? E aí, então, a gente vai vendo porque é fácil a gente falar assim, eu sou com a beleza, né? Com a natureza, com a gentileza, né? Mas eu também, eu sou uma, entendeu? Agora, o feio, o condenável, o malvado, não sou, né? Não sou. Então, só que no mundo dual não tem um sem o outro, tá? Não vai adiantar. Se você tem um, você tem que ter o outro. Ai, que é uma porcaria isso, né? Mas, quando a gente vai olhando para isso e vai lembrando que onde tem dois não pode ser real, porque o que Deus criou é um só e é uma extensão dele mesmo, aí a gente para de levar tão a sério, sabe? Aí a gente vai dando mais risada, né? A gente vai vendo e vai vendo que tudo, absolutamente tudo, que pode não ser uma... Qual foi o termo que você usou que eu gostei muito? Uma casquinha? Não, é uma superficialidade,
É uma superfície, Isso, bem uma superficial. mentirinha na forma, a gente vai vendo que isso daí realmente não é nada, né? Não é nada. Volto a dizer para vocês, tá? Aqui no Tira Dúvidas a gente fala sempre isso, ó. A gente vai fazer isso, tá? Nós vamos olhar, vamos separar o bom do ruim, o bonito do feio, nós vamos sempre separar isso aqui, não tem jeito. Quando a gente para, mesmo que seja só um pouquinho, e que vê que aqui dentro da dualidade sempre vai ter isso, mas o bom e o feio, o bom e o ruim, perdão, o bom e o ruim, né? Eles são só aspectos de uma mesma crença. Então, a gente sai um pouco da crença, a gente fica à parte dela e a gente começa a olhar tudo com mais igualdade, né? Assim, sem tanta necessidade, né, de separar. Mas tudo isso também precisa ser entendível, ou entendível nem tanto, mas aceitável, né? Conscientemente, porque se a gente não aceita isso na consciência, que não traz essa teoria para a consciência, ela fica escondida ali e você vai continuar caminhando junto com o ego, achando que você está com o Espírito Santo, sabe? E aí ele vai te mostrando, olha, mas isso é certo, mas isso é o que você tem que fazer, mas isso está errado, olha fulano errado, olha ciclano errado, e você está errado, e né? Então a gente tem que sair, olhar acima do campo de batalha, e a gente vai tendo esse discernimento que tudo aqui só pode ser uma brincadeira, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, de mau gosto, mas tudo bem, meninos? Alguém mais precisa falar alguma coisa? Nosso tempo deu aqui, né? E se alguém tem que falar, a gente ainda espera, mas tá? Senão, nosso tempo já deu. E eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui comigo, tá? Se vocês não estão juntos, aí a gente não consegue conversar, né? Tá bom? Muito obrigada. Um beijo em cada coração, tá? A gente se vê daqui a 15 dias, tá bom? Um beijo bem grande. E se alguém tiver alguma sugestão também de assuntos, tá? Vocês podem escrever lá para mim. E outra coisa que eu queria falar, ó, não vão esquecer, gente, eu acho que o workshop do Gary e da Cindy, eu acho que vai ser muito legal. Tem umas perguntas surgindo aí para eles, o pessoal está me mandando, eu acho que vai ser muito 10, tá? Então, vamos lá, fica aí o convite para vocês também. Ó, beijo muito grande, viu? Até, boa noite para todos. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.